Como ser forte diante de uma situação bem difícil na vida, sabe? Aquele momento onde você criou, né? Você estava com esperança, expectativa de que alguma coisa fosse dar certo e aparentemente estava tudo caminhando bem, parecia que tudo iria dar certo, ou então você perdeu alguém, literalmente falando, essa pessoa morreu, ou de repente, no fim de um relacionamento, a pessoa foi embora, enfim, acabou. Não tem mais aquilo que você queria, aquela expectativa. E é difícil, né? Quando vem a notícia, você já se abala normalmente com a notícia. E depois da notícia costuma ser ainda pior, né? E eu vou abrir aqui a Bíblia, tem um livro da Bíblia, um exemplo que eu vou mostrar agora, que fala sobre isso, tá? E mostra que Deus sempre está com a gente, se você obedece Ele. E eu vou abrir aqui a Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, e versículo 1 também. Aqui está o título: Deus fala a Josué e anima-o. No versículo 1, ele fala assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Só para você poder compreender melhor aqui esse contexto, Josué era um servo de Moisés, era como se fosse discípulo de Moisés, né? Ele era bem próximo a Moisés, ele aprendeu muito com Moisés e tal, e Moisés quem liderava o povo de Israel naquela época. E aí, chegou a notícia a ele que Moisés morreu. E, com certeza, quando Deus fala aqui, né? Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, e passa agora este Jordão, com certeza Josué estava sentado, ou não sei, né? Deitado, mas com certeza ele estava sentado de cabeça baixa, né? Com certeza ele estava triste, estava em luto, né? Normal, você perdeu alguém, alguma coisa foi embora, te fez mal, aquilo doeu. Só que aí Deus vem e fala: Moisés, meu servo, é morto, ou seja, já morreu, passou. Você percebe que aqui Deus, quando fala com Josué, Deus não está, sabe, passando a mão na cabeça de Josué, tipo, ô Josué, Moisés morreu, né? Eu sei que você está triste, poxa, que peninha, que não sei o quê. Não. E felizmente, né? Eu digo felizmente porque a palavra de Deus é espírito e vida. A forma como você vê aqui, Deus não passou a mão na cabeça de Josué, mas ele foi, vamos dizer assim, rígido, ele foi firme. Falou, cara, Moisés já morreu, passou. Não adianta você ficar aí sentado lamentando, não adianta aí você ficar lembrando e tal. Cara, entra e faz o que você tem que fazer, que no caso seria o quê? Eles tinham que passar para passar o Rio Jordão para chegar à terra prometida, que essa missão estava com Moisés, né? Moisés que tinha que liderar essa missão de chegar até a terra prometida, só que ele morreu, ele não chegou até lá. E essa missão ficou então com Josué. E Josué, mesmo de luto, nesse momento mal, ele tinha que atravessar o Rio Jordão, chegar lá do outro lado, na terra que Deus havia prometido para eles, e eles tinham que
ainda batalhar com o povo que já estava naquela terra para conquistar aquele território. Ou seja, não seria algo fácil. Deus tinha prometido a eles, mas não deu de mão beijada. Ou seja, aqui nós vemos algumas lições, tá? A primeira é, Deus, quando ele fala com a gente, quando, sei lá, alguma coisa aconteceu, seja um relacionamento que terminou, você perdeu alguma coisa, ou então literalmente uma pessoa morreu também, a gente vê que quando Deus fala com a gente, ele não fala com a gente tentando amaciar o nosso coração no sentido de, poxa, não, eu sei que você tá triste, mas poxa, não. Não, ele fala firme. Levanta-te, Moisés é morto, levanta-te. Ou seja, acorda, vamos, tem coisa para fazer, eu não quero que você fique aí se lamentando. Passa agora este Jordão, ou seja, Psyu, ele morreu, mas você tem coisas a fazer. De repente, alguma coisa, né? Você, sei lá, perdeu alguma coisa, mas você tem outras prioridades, tem outras coisas da vida que você precisa fazer. É Deus falando, ei, Psyu, acorda, ó, acabou, beleza, já foi, já era, mas eu não quero que você fique se lamentando. Vamos acordar, vamos seguir em frente. Você vê então como que Deus é incisivo com a palavra dele. Então esse é o primeiro ensinamento. Mesmo diante da dor, do momento difícil, Deus vai falar com você, ele vai falar que ele quer você agindo. Foi o que o Senhor Jesus falou, né? Depois da ressurreição dele, depois de ele ter sido crucificado, depois de ele ter passado toda aquela humilhação, aquele sacrifício, ele ressuscitou e ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ou seja, foi basicamente o que Deus falou aqui para Josué. Bom ânimo, levanta-te, porque eu venci o mundo. É o que o Senhor Jesus fala. Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ou seja, eu sou o exemplo. E o exemplo do Senhor Jesus é isso aqui. É a Bíblia. Nós devemos olhar para Cristo. Esse é o exemplo. É isso que ele quer que nós façamos. E no versículo 5, ele fala assim, ó. Você vê. Deus falou para Josué: levanta, Moisés já morreu. Aí ele fala: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Ou seja, eu estou contigo, né? Ele fala: como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te, versículo 6, e tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Ou seja, cara, ele estava com uma responsabilidade muito grande. Josué ficou com, digamos assim, né? No mundo as pessoas falam uma bomba, né? Entre aspas. Ele estava com uma responsabilidade muito grande. Ele tinha que se esforçar, mesmo com a morte de Moisés, mesmo sentindo dor, mesmo sofrendo, ele tinha que ter bom ânimo, porque ele faria todo aquele povo de Israel, várias pessoas, centenas, milhares, milhões de pessoas, herdar a terra que jurei. Ou seja, toda a responsabilidade estava sobre ele. Por isso que Deus foi incisivo com ele e falou: cara, levanta-te, Moisés já morreu. De repente, você, sabe, perdeu alguma coisa, mas você tem família, você tem filho, você tem tua esposa, ou então você tem seus pais ali, tem pessoas que estão ali dependendo de você. E Deus fala isso. E se você continuar lendo, você vai ver que Deus reforça ainda mais. Bom ânimo, que eu tô contigo e tal. Obedece minhas palavras que eu serei contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei com você também. Então, tipo, isso aqui é muito forte. E é que ele deixa a promessa dele. Ninguém pode te resistir. Essa situação não pode acabar com você. Porque assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei.
Essa mensagem é muito forte. Então, assim, se você tá passando por algum, sabe, alguma dificuldade, eu não sei o que você tá passando, mas Deus sabe, o Espírito Santo sabe. Deus está falando isso. Assim como ele foi com Moisés, ele é com você também. Se você procura obedecer a palavra dele, tenha cuidado de obedecer os mandamentos de Deus. Levanta-te, Moisés já morreu, ou seja, isso já passou. Hora de olhar para frente. Isso aqui é muito forte, é muito forte. Quando você lê a Bíblia, você entende que Deus ele realmente fala de uma maneira para te ajudar, para te levantar. E isso tudo aqui é o quê? É a base, né? É a fé. Você precisa ter fé nas Escrituras. Esse momento difícil não é fácil de lidar, mesmo conhecendo as escrituras, quando eu passo por alguma aflição, eu recorro aos versículos da Bíblia, porque o Senhor Jesus fala, né, que ele é a água da vida, ele é a fonte, e a fonte, isso aqui é a palavra dele, né? Você consegue ficar uns dias sem se alimentar, mas você não consegue ficar sem beber água uns dias. E essa aqui é a água da vida, é a palavra que vai te fortalecer, que vai te dar fé, entendeu? Por isso que eu escrevi um PDF que te ensina, um guia que te ensina como que você consegue usar a tua fé para justamente fortalecer, te fortalecer nesses momentos de aflição, né? Esses momentos de, enfim, de dores e tal, que realmente é difícil de você seguir em frente. E é um guia que vai te ensinar também, vai ser um pouco mais a fundo, tá? Para você ter um pouco de mais conhecimento também. Se você quiser conhecer e tal, se você quiser ler, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? É um valor bem acessível. E é isso, mas lembra dessa passagem, porque é muito forte.